Há um silêncio oculto por trás do brilho das telas, um silêncio que devora a mente de milhões todos os dias. E talvez você conheça esse silêncio bem demais. É aquele momento em que você fecha um aplicativo, olha para o nada, sente um vazio estranho no peito e pensa: por que mesmo conectado ao mundo inteiro, ainda me sinto sozinho? A parte mais perturbadora é que, se esse sentimento não for compreendido e enfrentado, ele não apenas cresce, ele corrói. Transforma pessoas fortes em sombras do que foram um dia. E isso, historicamente, sempre foi o caminho para uma vida de arrependimento. E muitas vezes, para um fim trágico, marcado por isolamento, decisões impulsivas e uma constante sensação de inadequação. Marco Aurélio, um dos homens mais poderosos que já viveu, enfrentou algo muito parecido. Ele governou um império inteiro, tinha exércitos, status, riqueza, respeito, e ainda assim escreveu em silêncio que a alma é moldada por aquilo que você pensa repetidamente. Isso significa que até um imperador pode se sentir sozinho se alimentar sua mente com o que a destrói. O mundo digital faz exatamente isso com milhões hoje. Ele cria a ilusão de companheirismo, mas alimenta a mente com comparação, ansiedade e um padrão de perfeição inatingível. Você já notou que quanto mais tempo passamos rolando a tela, mais sentimos que a vida de outras pessoas parece melhor que a nossa? E que quanto mais buscamos aprovação online, menos valor real sentimos? Esse sentimento é tão comum que pesquisas mostram que o aumento do uso de redes sociais está diretamente relacionado ao aumento da solidão e ao declínio da saúde mental, especialmente entre jovens e adultos entre 18 e 35 anos de idade. É um fenômeno global, silencioso, mas devastador. Marco Aurélio disse certa vez: se algo externo te aflige, a dor não vem da coisa em si, mas da sua percepção sobre ela. E o que define o mundo digital mais do que percepções distorcidas? Seguimos pessoas que parecem perfeitas, ricas, felizes, confiantes, mas não vemos seus erros, suas falhas, suas cicatrizes. Você já notou como isso impacta diretamente sua autoestima, sua energia e sua visão de futuro? Este é o primeiro grande ensinamento deste vídeo. O mundo externo nunca será responsável pela sua solidão se você dominar seu mundo interno. Para Marco, a verdadeira força não se encontra em estar rodeado de pessoas, mas em não depender delas para existir. Para entender isso na prática, imagine o seguinte: você acorda, pega o celular e, antes mesmo de sair da cama, já comparou sua vida com a de 10 pessoas diferentes. Sua mente acorda derrotada antes mesmo de o dia começar. É por isso que muitos sentem um peso inexplicável no peito. É por isso que tantos dão a impressão de que está tudo bem por fora, mas carregam uma tormenta interna. E quando ignoramos esse ciclo, o resultado nunca é bom. Muitos artistas e figuras públicas começaram a entrar em uma espiral descendente precisamente quando perderam o controle sobre suas emoções em meio à fama digital. Britney Spears, por exemplo, passou anos vivendo sob a pressão da imagem pública, dos comentários e das expectativas alheias. E todos viram como a deterioração emocional pode destruir até mesmo alguém aparentemente bem-sucedido. O problema nunca foi a fama em si, mas a falta de domínio interno em sua presença. Por outro lado, existe o caminho oposto. Pessoas como Keanu Reeves, por exemplo, vivem uma vida cercadas pelos holofotes, mas cultivam uma paz interior tão sólida que nada do lado de fora parece ter poder suficiente para quebrá-la. Isso é puro estoicismo aplicado. Isso é verdadeiro equilíbrio emocional. Agora, talvez você esteja vivendo o mesmo dilema, cercado de pessoas, cercado de conteúdo, mas distante de si mesmo. E é aqui que o estoicismo entra como uma luz em meio à neblina. Ele te devolve o controle.
Ele te lembra que a verdadeira solidão não aparece quando você está sem pessoas, mas quando você está desconectado de si mesmo. Se você continuar ignorando esse sentimento, ele não vai simplesmente desaparecer. A tendência é que ele cresça, transformando-se em ansiedade, perda de propósito e até depressão. Mas se você assistir a este vídeo até o fim, há 5 ensinamentos profundos, tirados diretamente da vida, lutas e sabedoria de Marco Aurélio, capazes de mudar radicalmente sua relação com o mundo digital, com os outros e consigo mesmo. Se a primeira parte revelou o perigo silencioso da solidão no mundo digital, agora você entenderá exatamente como Marco Aurélio lidaria com isso se estivesse vivo hoje. Ele escreveu que a maioria das perturbações vem apenas da nossa imaginação. E, no entanto, vivemos em uma era em que a imaginação é alimentada 24 horas por dia por notificações, comparações e expectativas irrealistas. É por isso que tantas pessoas se sentem mentalmente exaustas, mesmo sem terem experimentado nada ruim durante o dia. A mente está exaurida antes mesmo de começar. O segundo grande ensinamento é: você deve desenvolver uma fortaleza interna que não dependa do ruído externo. A maioria das pessoas sofre porque coloca sua paz nas mãos do que não pode controlar. Opiniões alheias, curtidas, seguidores, respostas rápidas, validação instantânea. Mas, como disse Marco Aurélio, você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Isso significa que se você coloca sua paz em algo que não controla, você se torna vulnerável a qualquer mudança. E o mundo digital muda o tempo todo. Pergunte a si mesmo: quantas vezes você se sentiu mal porque alguém não respondeu sua mensagem, ou porque sua postagem teve menos curtidas do que esperava? Ou porque você viu alguém viajando, malhando, fazendo compras, vivendo uma vida aparentemente perfeita? Isso acontece com quase todo mundo. Pesquisas mostram que 70% das pessoas se sentiram inadequadas após se compararem a alguém online. Não é falta de força, é falta de treinamento mental. É aqui que o estoicismo oferece uma de suas ferramentas mais poderosas: focar no que está sob seu controle. Imagine a seguinte situação, muito comum hoje em dia. Você acorda, abre o celular e vê que ninguém interagiu com o que você postou na noite anterior. Seu estômago aperta, sua mente cria histórias. Ninguém se importa comigo, não sou interessante, estou ficando para trás. Mas na realidade, nada disso é verdade. É apenas a narrativa automática da mente. O treinamento estoico consiste em questionar a narrativa, em observar sem se envolver. Marco Aurélio escrevia em seu diário todas as manhãs, precisamente para organizar seus pensamentos e se lembrar do que realmente importava. E você pode aplicar isso hoje. Antes de abrir qualquer rede social, anote 2 linhas sobre como você quer se sentir naquele dia. Parece simples, mas essa prática muda completamente a forma como sua mente reage ao mundo digital. Pesquisas modernas mostram que escrever pequenas intenções reduz a ansiedade e a impulsividade. Um exemplo real de alguém que parece ter aplicado exatamente esse princípio é o ator Tom Holland, que decidiu se afastar das redes sociais depois de perceber que a pressão e o ruído constantes estavam afetando sua saúde mental. Ao assumir o controle, ele recuperou uma sensação de paz, foco e clareza. Isso é puro estoicismo em ação. Proteger sua própria mente como se fosse um templo. Mas aqui está o desafio para esta sessão. Tente passar as próximas 24 horas usando uma regra simples. Antes de abrir qualquer aplicativo, pergunte: isso está sob meu controle ou estou entregando minha paz ao acaso? Se não depende de você, ignore. Se sim, haja com intenção.
Este único hábito pode redefinir sua relação com o mundo digital de uma forma que você nunca experimentou antes. E agora, antes de prosseguirmos, preciso te pedir algo importante. Se este conteúdo está ressoando com você até agora, por favor, clique no botão de curtir e se inscreva no canal. Isso é essencial para o YouTube entender que este tipo de vídeo merece alcançar mais pessoas ao redor do mundo. Ao fazer isso, você não apenas apoia o canal, mas também ajuda esta mensagem a chegar a quem realmente precisa ouvi-la. Este simples gesto faz toda a diferença para que eu possa continuar a trazer conteúdos como este. Se até agora você entendeu como a solidão digital nasce e como proteger sua mente do caos externo, chegamos agora ao ponto mais transformador do estoicismo: a arte de transformar a solidão em poder. Marco Aurélio acreditava que a verdadeira força não surge quando estamos rodeados de pessoas, mas quando aprendemos a caminhar firmemente, mesmo quando estamos sozinhos. Ele disse: para viver uma vida feliz, muito pouco é necessário. Está tudo dentro de você. E isso nunca fez tanto sentido como hoje, em um mundo onde a maioria das pessoas só se sente viva quando alguém vê, comenta ou valida sua existência. O terceiro ensinamento deste vídeo é este: use a solidão como combustível e não como uma sentença. A maioria das pessoas tenta a todo custo preencher o vazio com distrações, notificações e ruído. Mas quanto mais você tenta fugir de si mesmo, mais pesado o silêncio se torna. E é por isso que tantos, mesmo cercados por amigos, seguidores e grupos, ainda sentem aquele desconforto interno que não desaparece. Não é falta de companhia, é falta de direção. Pense nisso. Quantas vezes você notou que quanto mais você tenta manter-se ocupado para evitar pensar, mais ansioso você fica? Isso é comum. Na verdade, pesquisas científicas mostram que pessoas constantemente expostas a estímulos digitais têm mais dificuldade em ficar por 10 minutos em silêncio com seus próprios pensamentos. O cérebro se acostuma com o excesso e desaprende a lidar com a calma. E é nessa desordem mental que a solidão se transforma em sofrimento. Para Marco Aurélio, a solitude era uma oportunidade para se conhecer, reforçar seus princípios e decidir quem ele se tornaria no futuro. Ele usou seus momentos isolados no campo de batalha não para se sentir uma vítima, mas para se fortalecer. Imagine isso transportado para os dias atuais. Você está exausto, o mundo barulhento, sua mente inquieta, e em vez de correr para a tela, você decide usar o momento para se realinhar. Isso não só diminui a ansiedade, mas também aguça sua clareza e senso de direção. Aqui está um exemplo contemporâneo. Apesar de sua fama e fortuna, Jim Carrey passou anos lutando contra sentimentos profundos de vazio e desconexão. Ele mesmo afirmou que buscava validação externa para preencher um vácuo interno que nunca era de fato satisfeito. Este é um exemplo concreto de como até mesmo indivíduos brilhantes, quando se afastam de si mesmos, podem afundar emocionalmente. A solidão não tratada se transforma em caos. Mas, felizmente, há um outro lado, e você pode construí-lo. O estoicismo nos ensina a transformar a solidão em presença. Quer um exercício simples, mas poderoso? Pelos próximos 3 dias, pratique o que Marco Aurélio chamaria de retorno à consciência. Uma vez por dia, sente-se sozinho por 5 minutos, sem música, sem celular, sem nada. Apenas observe sua mente. A maioria das pessoas nunca fez isso de verdade. E quando o fazem, percebem quantos pensamentos inúteis, repetitivos ou geradores de ansiedade dominam seu dia inteiro. Essa prática desenvolve justamente o que falta no mundo digital, a autoconsciência. Quando você começa a dominar sua mente, a solidão deixa de ser um fardo, ela se torna um espelho.
um espelho que revela o que realmente importa. É por isso que tantas pessoas que encontram um propósito, atletas, artistas, empreendedores, líderes, passam longos períodos em isolamento para construir algo maior. Não porque rejeitam o mundo, mas porque entendem que o mundo só faz sentido quando sua casa interior está em ordem. O estoicismo oferece clareza. Ele nos ensina a ver cada emoção como um mensageiro, não um inimigo. A solidão lhe mostra que algo dentro de você precisa de atenção, não para puni-lo, mas para guiá-lo a uma versão mais forte, mais centrada e mais preparada de si mesmo. Aqui está um desafio opcional, mas poderoso. Pelos próximos 3 dias, todos os dias, dedique 5 minutos sem estímulos digitais, apenas observando seus pensamentos. Ao final do 3º dia, escreva uma única frase sobre o que você descobriu. Apenas uma. Pode ser sobre um medo, um desejo, um desconforto ou uma força que você não havia percebido. Este exercício simples e silencioso tem sido usado por filósofos, guerreiros e líderes ao longo da história, e pode mudar completamente seu relacionamento consigo mesmo. Agora que você compreende como transformar a solidão em força interior, chegamos a um ponto crucial. Como construir conexões reais em um mundo cada vez mais superficial? Marco Aurélio disse: "O que não é bom para a colmeia não pode ser bom para a abelha." Em outras palavras, somos seres sociais, mas não no sentido moderno de acumular seguidores ou curtidas, e sim no sentido de cultivar relacionamentos que verdadeiramente nutrem a alma. E é exatamente isso que milhões de pessoas estão sentindo falta hoje. Conexões que nutrem, não que esgotam. A verdade é que, apesar de estarmos mais conectados do que nunca, nunca estivemos tão distantes emocionalmente. E isso não acontece só com você. É um fenômeno mundial. Estudos recentes mostram que pessoas que passam mais de 3 horas por dia nas redes sociais têm o dobro da chance de relatar sentimentos de isolamento emocional. Isso ocorre porque o cérebro humano não foi projetado para lidar com milhares de micro-interações vazias. Ele foi feito para laços profundos. O 4º ensinamento de Marco Aurélio que aplicamos aqui é simples, mas transformador. Seja intencional sobre quem você permite entrar em sua vida. Ele afirmou: "A qualidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos." Hoje, podemos adaptar essa frase para: "A qualidade da sua vida depende da qualidade das pessoas que você escolhe manter por perto." Isso se aplica a relacionamentos presenciais e digitais. Pergunte a si mesmo: quantas pessoas você mantém por perto que só o puxam para baixo? Quantas o comparam, o criticam, o diminuem ou simplesmente o usam para preencher o próprio tédio? A maioria das pessoas se agarra a esses relacionamentos por medo de ficar sozinha. Mas aqui está o paradoxo. Quanto mais você tenta evitar a solidão, mantendo as pessoas erradas por perto, mais sozinho você se torna. A companhia errada pesa mais que a ausência. Para aplicar esse ensinamento hoje, experimente o seguinte exercício mental. Imagine que sua mente é uma casa. Quem você está deixando entrar? Pessoas que ajudam a arrumar o lugar? Ou pessoas que chegam, fazem bagunça, criticam e vão embora sem nenhuma responsabilidade? Quando você começa a filtrar conscientemente, sua energia muda, sua autoestima aumenta, sua clareza cresce. E aqui está um exemplo poderoso de como a companhia errada pode destruir alguém. Amy Winehouse, uma artista brilhante, imensa, única, mas ela estava cercada por pessoas despreparadas para ajudá-la emocionalmente, que alimentavam seus vícios e sua instabilidade. A consequência foi devastadora. Isso não significa que ela não tinha talento, mas sim que nenhum talento resiste a ambientes que corroem a mente. Este é um alerta poderoso para todos nós. Agora, veja o lado oposto.
Pessoas como Dwayne Johnson, por exemplo, que frequentemente fala sobre como escolhe cuidadosamente seu círculo de amigos e colegas. Ele enfatiza que só se cerca de pessoas que compartilham os mesmos valores, ética e respeito. Isso não é coincidência. Isso é disciplina emocional. Este é um dos maiores pilares estoicos. Proteger sua energia como se fosse seu recurso mais precioso. Mas como aplicar isso na prática em um mundo digital? Aqui está uma técnica simples. Faça uma limpeza social consciente. Pelos próximos 2 dias, remova de suas redes tudo o que provoca comparação excessiva, ansiedade ou sentimentos de inadequação. Isso inclui perfis tóxicos, pessoas negativas e conteúdos que o desanimam. Substitua-o por conteúdo educativo e inspirador, que contribua para o seu crescimento. Este passo, por si só, muda completamente sua saúde mental. E a pesquisa comprova isso. Pessoas que realizam limpezas digitais relatam um aumento no bem-estar e uma redução no estresse de até 40% após uma semana. Outra aplicação poderosa é começar a construir relacionamentos profundos offline, mesmo que você tenha poucos. Uma conversa genuína vale mais que 1000 curtidas. Um olhar sincero vale mais que uma mensagem automática. Lembre-se, não é quantidade, é profundidade. Depois de entender como fortalecer sua mente, transformar a solidão em presença e construir conexões mais profundas, chegamos agora a um ponto essencial para quem realmente quer mudar de vida. Transformar tudo isso em direção, propósito e clareza. Marco Aurélio disse que a alma assume a cor dos seus pensamentos. Isso significa que você se torna aquilo que alimenta internamente. Se você alimenta comparações, medo e ruído digital, você se enfraquece. Mas se você alimenta intenção, disciplina e consciência, você se fortalece. O próximo ensinamento é claro. Use o desconforto como bússola. A maioria das pessoas tenta se livrar da solidão, apagando qualquer sensação incômoda com distrações rápidas. Mas o estoicismo ensina o exato oposto. O que o incomoda revela o que precisa de atenção. É assim que muitos, mesmo cercados por tecnologia e opções, acabam perdidos. Vivem ocupados, mas sem direção. Cansados, mas não produtivos. Conectados, mas vazios. Isso acontece porque uma mente sem propósito é como uma porta destrancada. Qualquer coisa pode entrar. Você já sentiu isso? Já percebeu momentos em que parecia estar sempre começando, mas nunca realmente avançando? Isso é comum, e pesquisas mostram que pessoas sem um propósito definido exibem taxas mais altas de ansiedade, sentimentos de estagnação e comparação social. Não porque são fracas, mas porque lhes falta estrutura interna. A ausência de propósito deixa a mente exposta a tudo o que o mundo digital impulsiona. Para Marco Aurélio, o propósito não era algo grandioso. Era um compromisso diário com os próprios valores. E você pode aplicar isso objetivamente hoje. Escolha algo que realmente importa para você e transforme-o em prática, não em teoria. Pode ser cuidar da sua saúde, aprender algo novo, reconstruir sua autoestima, organizar suas finanças ou se desenvolver emocionalmente. Não importa qual caminho você escolha. O que importa é que você escolha. Uma maneira simples de começar é definindo o que chamo de tríade estoica diária. 3 pequenas ações que você realizará todos os dias pelos próximos 30 dias. Ações pequenas, mas consistentes, como ler 10 minutos por dia, fazer exercícios por 15 minutos, estudar por 20, organizar um espaço, reduzir o consumo digital antes de dormir ou escrever suas intenções para o dia pela manhã. Esse tipo de prática cria estrutura mental e emocional, exatamente como Marco Aurélio fazia ao escrever suas reflexões antes de começar o dia. E para mostrar como isso funciona no mundo real,
Observe a jornada de pessoas como Keanu Reeves. Ele suportou perdas profundas, solidão extrema e momentos que levariam qualquer um ao chão, mas decidiu transformar tudo em foco, propósito e presença. Seu comportamento calmo, humildade e disciplina são reflexos claros de alguém que aprendeu a usar o silêncio e a dor como ferramentas, não como prisões. Este é um exemplo moderno de como os princípios estoicos podem moldar uma vida inteira. Agora pense em você. Como seria sua vida se, em vez de reagir ao mundo, você começasse a direcionar seu próprio caminho? E se a solidão deixasse de ser uma ameaça e se tornasse um espaço para planejamento? E se cada dia tivesse uma intenção clara? Estudos mostram que metas simples e bem definidas, praticadas diariamente, reduzem drasticamente a sensação de estar fora de controle. A mente se acalma quando sabe para onde vai. Aqui está um desafio opcional para reforçar isso. Pelos próximos 7 dias, escolha um horário fixo, de manhã ou à noite, e faça uma breve análise do seu dia digital. Pergunte a si mesmo: o que hoje me aproximou de quem eu quero ser? O que me afastou? Qual hábito digital me esgotou? Que prática mental me fortaleceu? Essa simples e sincera reflexão, se verdadeiramente abraçada, pode reprogramar sua mente de maneiras que você provavelmente nunca imaginou. Com essa compreensão, você começa a perceber que a solidão não é sua inimiga. É um espaço onde você pode verdadeiramente se encontrar. O mundo digital não é o vilão. É uma ferramenta que pode tanto te libertar quanto te aprisionar, dependendo de como você a utiliza. E o estoicismo não é apenas uma filosofia, é um guia de sobrevivência emocional para o mundo moderno. Se alguma parte disso ressoou com você, por favor, compartilhe este vídeo com alguém especial. Às vezes, um simples gesto como esse tem o poder de mudar o caminho de alguém. Espero te ver no próximo vídeo.